Elas chegaram, as camisetas da loja Professor Leonardo, o link está aqui na descrição para você adquirir a sua camiseta exclusiva. Eu fiz um unboxing dessa e dos outros modelos lá no Instagram, canal Profiléu. Ficou muito legal, as estampas são ótimas, o tecido também é muito bom, o caimento é excelente, você tem que ter a sua, o link está aqui na descrição. E essa semana, pessoal, nós tivemos a entrevista do Delfim Neto com o Pedro Bial. Uma entrevista interessante que acabou rendendo uma polêmica, principalmente na esquerda, porque o Delfim Neto falou que o Lula traiu o Ciro Gomes. E isso foi o suficiente para agitar novamente um assunto que vira e mexe ele acaba vindo à tona, que foi a eleição de 2018, o apoio do Ciro ao Haddad, o apoio do Haddad ao Ciro e toda aquela história. Mas me chamou muita atenção, o Delfim Neto já tem uma idade bem avançada, ele está ótimo pela idade dele, uma saúde muito boa aparentemente, e nós desejamos mais saúde ainda para o Delfim Neto. Mas ele não tem um cabelo branco, ele e Fred Wassef são dois mistérios da natureza. Eu não tenho a idade do Delfim Neto e já tenho algumas mechas brancas aqui. Claro que não são cabelos brancos, elas são mechas de algumas pessoas, elas ficam concentradas em um único ponto. Na minha cabeça, elas são espalhadas em vários locais, porque eu sou especial e vocês sabem disso. Mas o Delfim Neto revelou ao Pedro Bial que havia uma articulação, e ele até mesmo participou dessa articulação, pensando num plano eleitoral, caso a chapa Ciro Gomes e Haddad vencessem 2018. Isso porque houve uma articulação, uma costura para o Ciro Gomes sair como candidato a presidente e o Fernando Haddad ser vice do Ciro. Mas por N motivos, isso acabou não acontecendo. O Lula traiu, nas palavras do Delfim Neto, o Ciro Gomes e por isso Bolsonaro foi eleito. Se Bolsonaro foi eleito, nas palavras do Delfim Neto, o Lula tem participação nisso. E eu concordo em partes com o Delfim Neto. Eu sei que a esquerda, não só o PT, mas a esquerda teve um papel preponderante para a eleição de Bolsonaro. Eu falo isso aqui no livro, e daí desmitificando a farsa Bolsonaro. Destino um capítulo inteiro, que é o prólogo, só falando do papel da esquerda no bolsonarismo. Então eu sei que a esquerda teve sim a sua cota de participação para a eleição do Bolsonaro. Agora, a traição, entre aspas, do Lula ao Ciro Gomes mudaria o resultado da eleição? E aí, pessoal, nós temos que começar a encarar a política de fato com a complexidade que ela possui. Porque a política ela é muito complexa. Política eleitoral é mais complexa ainda. Ela não é simplesmente você sentar, bater um papo e conversar. Não é assim. São muitos interesses, são muitas situações que podem acontecer, são muitos fatores que influenciam na tomada de decisão. Principalmente na política eleitoral. Política, pessoal, ela não faz xixi na mão de criança, ela faz coisas piores do que xixi. Então nós precisamos encarar a política de fato como algo para a gente grande e como sendo algo complexo. Esse é o ponto que nós precisamos encarar. E é claro que os ciristas vão falar, olha, a culpa do Bolsonaro ter sido eleito foi por conta do apoio do PT que não foi dado ao Ciro Gomes. E o Ciro Gomes fala isso também. E o Ciro Gomes está certo em falar isso. Ele tem razão de falar. É correto que ele fale isso. E o PT e os petistas falam que o Bolsonaro venceu 2018 porque justamente o Ciro Gomes foi para Paris no segundo turno e não deu o apoio necessário ao Fernando Haddad. E o Lula, o Haddad, o PT ou quem quer que fale sobre isso também está certo, tem que ser dito, porque ambos, Ciro Gomes e PT, são adversários eleitorais. Então eles precisam jogar um no colo do outro a culpa pela eleição do Bolsonaro. Isso é uma estratégia eleitoral, ambos estão muito corretos em fazê-la. Faz parte do jogo. Você precisa desestruturar o outro concorrente, porque em 2022, PT e Ciro Gomes vão disputar uma parcela do eleitorado. Então eles precisam ficar se atacando, desde que seja um ataque dentro do aceitável. Mas eles estão corretos em fazer isso. Vocês sabem. Agora, tem dois pontos aí que nós precisamos esclarecer. Primeiro deles, Ciro Gomes ter ido para Paris elegeu o Bolsonaro, como os petistas falam? Não. É óbvio que não. A ida de Ciro Gomes para Paris não mudou em absolutamente nada o resultado da eleição de 2018. Se Ciro Gomes tivesse ficado, se Ciro Gomes tivesse feito campanha, se Ciro Gomes tivesse ido para Marte, não mudaria o resultado.
O Bolsonaro precisava tirar 4% dos votos apenas, menos do que isso, para ser eleito no segundo turno. Era mais ou menos ali a quantidade de eleitores do Geraldo Alckmin. Então não iria mudar a participação do Ciro Gomes em 2018. Não iria mudar absolutamente nada. Porque não foram os votos do Ciro Gomes que elegeram Bolsonaro, foram justamente os votos do Lula. O Lula, na primeira pesquisa de intenção de votos, estava em primeiro lugar. Os votos dos lulistas, uma parte deles mudaram, migraram para o Bolsonaro. Todo mundo sabe disso. O Lula estava em primeiro e o Haddad não estava em primeiro nas pesquisas de intenção de voto. Por quê? Porque esses votos migraram para outro candidato, migraram para o Bolsonaro. Ah, mas não migrou para o Ciro Gomes? Não, porque o Ciro Gomes mantém sempre 12% de eleitorado cativo. Então não foi a participação do Ciro Gomes que fez com que o Bolsonaro fosse eleito. Isso é bobagem. Agora, os petistas precisam falar isso. Eles estão certos porque é uma disputa eleitoral. E os ciristas, eles dizem que se o Ciro Gomes fosse ao segundo turno com o Bolsonaro, ele teria vencido o Bolsonaro. Isso é uma meia-verdade. Meia-verdade. Por quê? É verdade que o Ciro Gomes teria vencido o Bolsonaro no segundo turno. Como qualquer outro candidato, com exceção do Fernando Haddad, teria vencido. Mas não é esse Ciro Gomes que você está imaginando que teria vencido o Bolsonaro. E calma lá que eu já vou explicar, porque você deve ter sentido uma certa estranheza. Enquanto você digere essa informação, vou pedir para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o comentário no final do vídeo, me siga lá no Twitter, @profileoficial, me siga também no Instagram, canal Profiléu, vou me ajeitar aí na cadeira, porque eu tenho certeza que deve ter dado um certo nó em você. Como que não é o Ciro Gomes que eu acredito, que eu penso que teria vencido 2018? É claro que é. Não, não é. O Ciro Gomes teria vencido o Bolsonaro. Mas perceba no que eu falei. O Ciro Gomes teria vencido o Bolsonaro. Ciro Gomes mais PT perderiam para Bolsonaro. Aí que está. O Ciro Gomes sozinho, se tivesse vencido o PT no primeiro turno e ido para o segundo turno com o Bolsonaro, teria vencido. Mas uma chapa Ciro Gomes de presidente e Haddad de vice, muito provavelmente teria perdido para o Bolsonaro. Porque o próprio Ciro Gomes fala que a grande força das eleições de 2018 foi justamente o sentimento antipetista. O sentimento antipetista que elegeu o Bolsonaro. E naquela época, e nós ainda temos um sentimento anti-PT bem forte, mas naquela época era mais forte ainda. E eu embaso essa minha análise primeiro nas eleições de 2016. Em 2016, impeachment de Dilma, Lava Jato, se você comparar os logos, as imagens dos candidatos do Partido dos Trabalhadores nas prefeituras, você vai ver que eles tentam disfarçar a imagem do PT. Compare os dois logos do Haddad de 2016 e de 2012. Em 2012 é muito mais PT do que foi em 2016. Porque havia um sentimento anti-PT. E se o Ciro Gomes quisesse ter tanto assim a sua imagem associada ao PT, por que ele não faz isso agora? Mas ele quer distância do PT e ele faz muito bem. Por fim, o argumento para embasar ainda mais isso que eu estou dizendo é justamente as eleições para governador no estado de São Paulo. Márcio França perdeu para o João Dória por ter sido associado ao Partido dos Trabalhadores à esquerda. Mesmo Márcio França tendo sido vice-governador do estado. Ele era vice do Alckmin. Legal isso, né? Mas ele perdeu por uma diferença muito pequena, porque o João Dória conseguiu imputar a imagem de que Márcio França ele era alguém da esquerda. Então essa associação do Ciro com o PT teria sido muito danosa para o Ciro Gomes agora no Ciro Gomes pós-eleição. Porque, no meu ponto de vista, a mesma imagem de poste do Lula que foi dada ao Haddad teria sido dada ao Ciro Gomes. Ah, o Ciro Gomes é um poste do Lula, o Ciro Gomes é um poste do PT. E mesmo que o Ciro não tenha problemas com corrupção, pelo menos problemas aparentes de corrupção, não coloca a mão no fogo por quem eu não conheço, aparentemente não tem, mas vai saber. Ele iria ser taxado de corrupto. Olha, se você é tão anticorrupção, se você é tão honesto, por que você está associado ao Partido dos Trabalhadores? Porque o seu vice vem do PT, que é o partido mais corrupto da nossa história.
que o Ciro Gomes iria falar? Não teria argumento. E, após as eleições, ele jamais poderia se colocar, hoje, na postura de anti-Bolsonaro e anti-PT. E essa postura do Ciro Gomes abre muitas portas a ele. Ele consegue aparecer na televisão, ele consegue aparecer na rádio, ele aparece na internet porque ele não é nem petista nem bolsonarista. E isso o ajuda. E ele não teria essa imagem que ele tem hoje se o Haddad tivesse sido o vice-presidente dele em 2018. Ele não conseguiria desassociar a imagem que ele tem ao Partido dos Trabalhadores. Na verdade, ele teria ficado ainda mais embrenhado na imagem do PT. E o PT também seria um grande rebaixamento para o partido ser vice de um outro candidato. Não dá. O PT, passando por um momento de reconstrução, precisava marcar a sua posição, precisava marcar o seu território. É claro que nesse momento de transição faltam ainda ao PT figuras políticas, agentes políticos. Eles não surgiram. Tanto que olha na eleição para São Paulo esse ano. O PSOL tem muitos outros quadros, muito mais quadros do que o PT. O PSOL tem o Boulos, tem o Erundina, tem o Janazzi, tem a Samia Bonfim. E quem o PT tem para a cidade de São Paulo? Ninguém. Tem o Tato. O Gilmar Tato, por mais que ele tenha um histórico na política, a família dele também, ele não tem, chega a 2% dos votos. Então o PT não tem, tem o Haddad. Mas o Haddad não pode sair também como prefeito de São Paulo. Ele vai se rebaixar a isso. Não dá mais para o Haddad ser candidato a prefeito de São Paulo. Mas para o PT foi muito importante, porque o PT se consolidou como sendo o principal partido de oposição ao Bolsonaro. Formou a maior quantidade de cadeiras na Câmara dos Deputados, mesmo não tendo ainda uma figura, uma liderança individual política como é o Ciro Gomes. Só que o Ciro Gomes, ele tem a liderança política individual, mas ele não tem a estrutura partidária. O PT tem o que o Ciro Gomes não tem, o Ciro Gomes tem o que o PT não tem. Mas é mais ou menos isso. Só que eu vejo que no final das contas, essa chapa PT e Ciro Gomes não daria certo, fracassaria, perderia. E agora ambos estão numa posição muito mais confortável do que eles estariam se tivessem sido juntamente derrotados. Para o Ciro Gomes teria sido péssimo, A imagem dele estaria muito mais associada ao Partido dos Trabalhadores, ia ser muito mais difícil ele conseguir se desassociar, ficaria muito mais complicado e principalmente para ele se colocar como essa terceira via que ele está tentando fazer. E para o Partido dos Trabalhadores seria, claro, um apequenamento grande, tendo em vista as previsões do partido para as prefeituras no estado de São Paulo esse ano. A expectativa é formar um número semelhante ou até mesmo menor do que foi nas eleições de 2016. E 2016 já foi um fiasco do partido. Então eu vejo que no fim das contas, todo mundo saiu ganhando. Só quem perdeu foi o Brasil, porque Bolsonaro foi eleito. Mas o resultado dessa não chapa, dessa traição, entre aspas, foi boa tanto para o Haddad, ou para o PT, e também foi excelente para o Ciro Gomes. Porque ele não perdeu a eleição, ele saiu como uma terceira via, e agora ele pode se posicionar dessa forma. Eu espero que você tenha entendido a análise. Agora, se você acha que foi traição, se não foi traição do Lula, eu não o condeno por conta disso. Porque se eles tivessem se juntado, teria sido pior. E no fim das contas, foi melhor para todos os lados. Foi melhor para o PT, para o Lula, para o Haddad, para o Ciro, para todo mundo. Só não foi para o país porque Bolsonaro venceu. Então, resumindo, Ciro Gomes teria vencido Bolsonaro no segundo turno? Sim, teria vencido, caso ele tivesse derrotado o PT no primeiro. PT e Ciro Gomes teriam vencido? Não, não teriam. Pelo menos essa é a minha interpretação. Gostaria que você deixasse aqui a sua análise e me seguisse lá também no Twitter, @profileoficial.